Este é mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Hoje vamos entrevistar Gilberto Lima Júnior, que é um empresário do presente, mas voltado para o futuro, que lançou o livro O Empreendedor e a Espiritualidade. Esse livro, pelo seu tema, está muito sintonizado com os objetivos da União Planetária e da TV Suprem. Gilberto, quem é Gilberto Lima Júnior? Primeiro, é alguém muito agradecido a você, Willon, e a este programa que eu tanto aprecio por esse privilégio de estar aqui. Gilberto Lima Júnior é nascido no Rio de Janeiro, mas criou-se por muito pouco tempo, seguindo para Santos, litoral de São Paulo, mas já há 34 anos vivendo nessa maravilhosa capital de todos os brasileiros, que é Brasília. Perfeito. Então você está aqui desde 1983, foi o ano da chegada. Você veio para cá já como empresário, montou sua empresa por aqui, ou foi funcionário público, alguma coisa assim? Não, foi mesmo uma mudança estimulada por uma oportunidade empresarial do meu pai, que veio para cá se estabelecer, e aí a família acabou por acompanhá-lo. Perfeito. Por falar em família, como é que é a sua família? É a razão do meu viver. Eu tenho uma esposa maravilhosa, Margarete, 30 anos, vamos completar no próximo ano já de casados, uma filha de 23 anos, que vive em Lisboa, e o meu filho, Alan, que já morou em Moçambique, já morou em Los Angeles, tem 27 anos e vive aqui em Brasília no momento. Pelo que eu vejo, além de você ser internacional, a família também naturalmente te puxou nesse sentido, né? Ainda bem. O DNA nosso é mesmo uma visão e uma atuação global. Perfeito, que coisa boa. Quer dizer, um mundo, União Planetária aqui, você vê, né? Nós estamos, então, muito sintonizados. Ô Gilberto, vamos falar um pouco do seu livro, O Empreendedor e a Espiritualidade. Para começar, vamos dividir essa coisa. Primeiro, eu gostaria de saber de você o que você pensa sobre o empreendedor e depois sobre a espiritualidade. E logo em seguida nós vamos juntar essas duas coisas. Muito bem, está ótimo. Empreendedor, o que é isso para você, Gilberto? Eu acho que o empreendedor, ele é o maior exemplo de fé. Mesmo um clérigo, talvez não possamos ter como um exemplo tão forte como é o exemplo de fé, o empresário, o empreendedor. E eu explico. E os meus amigos religiosos e líderes religiosos acham muito interessante quando explico isso, porque não venho desfazer dele, muito pelo contrário. É para dizer que aquele camarada que tem aquela padaria, que há 10 anos você vai lá e compra, que ele abre 5 horas da manhã, o dono do mercadinho, quantos itens tem dentro de cada um desses estabelecimentos para dar eles apenas como exemplo? Poderia ser farmácia, uma grande indústria, o que for. Quantas mercadorias tem ali? A duplicata vem. Inexoravelmente, ela bate ali no final de um mês para cobrar. Ninguém garante que toda aquela aquisição, de que todo aquele investimento, que todos aqueles funcionários, que todo aquele empreendimento que envolveu risco e risco de capital está garantido no final do mês. Ninguém garante isso para ele, ele não tem estabilidade. Ele vive de quê? Ele vive da fé. Ele vive da fé naquilo que ele não tangibiliza, da fé daquilo que ele não tem controle, mas ele dá certo, ele consegue. Às vezes apanha um bocado, né? Mas acha o meio de se estabelecer e a coragem, o software que é impregnado dentro deste ser chamado empreendedor é maior que ele. Ele tem já a capacidade natural, mesmo que não tenha muita clareza disso, de ser servidor, de ser útil à sociedade. Como o Matsushita dizia, lucro é a recompensa que a sociedade dá pelo bem que o empresário fez para ela. Matsushita foi fundador da Panasonic. Né? E é assim que eu acredito. O empreendedorismo é a oportunidade de movimentar talentos, vocações, competências da maior parte da humanidade. É quem gera a roda da vida, quem faz a riqueza circular através dos tributos, através das oportunidades de emprego que se geram. O empreendedor deveria merecer um busto de praça pública, do mais simples ao mais sofisticado. É isso mesmo. Ele tem que comprar, ele tem que cuidar do estoque, ele tem que embalar, ele tem que administrar a empresa, os funcionários. Tudo aquilo ainda tem que ter tempo para a família, para a sua religião, para os seus amigos. De fato, e você traz aqui para nós, muito sintonizado com os nossos objetivos, nossos propósitos, uma visão do empreendedor que nós também temos. É uma pessoa que move o mundo com essa fé que você colocou muito bem. E falar em fé, a espiritualidade.
Como é que é esse negócio de espiritualidade? Você sabe, Willan, que eu não teria pretensão, absolutamente não me permitiria ter essa pretensão, de escrever qualquer que fosse a obra que desse um nível conceitual sobre espiritualidade, da qual eu sou o maior aprendiz e procuro eternamente ser. Não por acaso esse livro ele veio na forma, o download que eu digo, né, a maneira como o universo me mandou, veio na forma de uma ficção, veio na forma de um romance. Né? Sim. E mais adiante eu posso detalhar. Mas através da sutileza de um romance, através da sutileza de um enredo muito bem engendrado, a definição de espiritualidade fica muito clara, que eu tento aqui, de uma maneira muito modesta, tentar traduzir. A espiritualidade é algo que transcende ao sectarismo religioso. A espiritualidade é algo que não encontra limitações no estreitamento das mentes, no sentido do julgamento, no sentido da exclusão. A espiritualidade é algo abrangente, inclusiva, é algo essencial. E essa espiritualidade, quando atrelada na vida de uma personagem como um empreendedor, é capaz mesmo de mover o mundo. E é isso que o universo espera dele, que ele tenha esta força da fé, trazida pela espiritualidade, para fazer em muito alto nível por muita gente. Você já começou a adiantar aí a próxima pergunta, Gilberto. Bom. Como é que você conseguiu juntar coisas que, a princípio, assim, para o leigo, parecem bem distantes? Porque o empresário é visto como um cara que está muito interessado no lucro, inclusive, muitas vezes, em algumas culturas, tido como explorador, ou seja, não tem uma imagem muito boa o empresário assim para o leigo, a princípio. E a espiritualidade, você sabe como é a espiritualidade, é o máximo do máximo em termos do melhor. Então, como é que você juntou essas duas coisas aí, Gilberto? Como é que você pode nos explicar isso? Você sabe que essa Parabéns por ter feito isso. Obrigado. Mas eu me sinto realmente muito honrado de ter merecido esse conteúdo e a sabedoria do universo orientar a maneira como ele está sendo apresentado. Se ele foi lançado em Lisboa recentemente, na Feira do Livro de Lisboa, eu tive essa honra na 88º ano de existência daquela Feira do Livro, me acolheram com muito carinho. Mas ali, o povo português, que por enquanto é quem teve acesso ao livro, me questionou exatamente a mesma coisa, porque num pensamento mais cartesiano, o mundo dos negócios não se coaduna com o mundo da fé, da crença, da espiritualidade. Muito bem colocado. E na prática e na realidade é bem mesmo o que tu disseste. E nós temos uma visão errônea, distorcida do papel, da missão, do propósito, da essência de ser do empreendedor. A necessidade de uma obra como essa é exatamente para que as coisas sejam definitivamente clareadas e que esse respeito e que a credibilidade, por tanto esforço, que esse valor tão sutil, profundo e precioso que é o valor daqueles que fazem por onde influenciar a vida. Se não fossem os empreendedores, nós estaríamos no tempo das cavernas até hoje. O empreendedor é aquele inquieto, é aquele que não admite chegar num lugar e ver as coisas como estão e manter as coisas como estão. Ele quer melhorá-las. É aquele que sai de férias, às vezes, raramente, na sua vida, que não sabe o que é um 13º, não sabe, às vezes, o que é uma aposentadoria. Porque ele é movido a realizar. Mas quando consegue, e aconselhamos sempre que consiga, né, ter qualidade de vida, conciliar a sua vida numas férias, ele está ali na barraca de uma praia, analisando se ele poderia melhorar aquele sistema de atendimento, se o produto não podia vir com uma embalagem diferente. Esta inquietação maravilhosa, essa usina hidrelétrica pronta para jorrar, isto é um empreendedor. E aqui no seu livro, a gente vê que a primeira palavra aqui, logo em cima da capa, é Mogalma. Perfeito. Mogalma. O que é Mogalma, Gilberto? A história é um pouco longa e um dia a gente pode detalhar mais, mas há 18 anos atrás eu tive vamos chamar uma grande inspiração e depois de ter realmente contemplado, talvez motivado por algumas inquietudes, né, muito profundas, de tentar dar mais a minha contribuição à vida, algumas coisas muito impressionantes me foram ali mostradas. 18 anos depois, juntei ali com
meia dúzia de amigos, num total de 7 iniciadores, e nós fizemos algo muito simples. Nós abrimos uma página no Facebook e colocamos uma página do Mogalma para entender se as coisas que gostaríamos de falar ali, cada um dia da semana, Sim. ou uma fotografia, ou um vídeo, uma mensagem de motivação, porque Mogalma significa um movimento global do autoconhecimento e da mútua ajuda. Essas postagens, esses conteúdos refletem o próprio nome no sentido de que a autoajuda é ótimo. É muito importante que as pessoas busquem a chamada autoajuda em tantos livros, né? Nenhum problema com isso. Mas eu acho que nós estamos entrando numa era em que se carece esclarecer com muita velocidade que mais do que autoajuda, nós precisamos de mútua ajuda. Ah, perfeito. E mais do que autoajuda, nós precisamos de autoconhecimento. Então esse é um movimento global do autoconhecimento e da mútua ajuda. E quanto melhor eu me autoconhecer, melhor eu mútuo ajudarei, melhor eu compartilharei, contribuirei com o meu coletivo mais particular, chamado a minha casa, chamado o ambiente aonde eu trabalho, ou chamado aquela coletividade da cidade, do país ou do mundo. Então nós entendemos que o Mogalma devia ser absolutamente orgânico, ele foi, não demorou e 1000 pessoas se reuniram em torno dessa página. Assim, nós estimulamos qualquer tipo de post ou qualquer que fosse o conteúdo pago, deixamos ao natural e esse natural nos redundou num feedback maravilhoso das pessoas de 10 países diferentes, talvez resultantes... 10 países diferentes? Resultantes, talvez, da minha própria saga como internacionalista, né? Amizade aí pelo mundo afora, graças a Deus. Amizades muito preciosas, muito valiosas, né? E também dos meus companheiros. A essa altura, nós já nos tornamos 11 líderes desse movimento e saímos do mundo virtual logo em seguida para uma reunião presencial que começou em minha casa, no plano piloto, em Brasília. Ah, que bacana. A casa... que é uma bênção, por maior que seja, ela não foi efetivamente projetada para reuniões. Perfeito. E não demorou, ela não teve mais possibilidade de acomodar com o conforto merecido as pessoas que começaram a se agregar. E nós passamos então a fazer as reuniões num outro espaço dedicado à reunião, e hoje nós temos até fila de espera para as reuniões presenciais. Que beleza! Não conseguimos sequer divulgar nos flyers de divulgação o endereço, porque não teríamos como acomodar. Já temos que pensar numa nova localidade. E realmente o movimento, acompanhado virtualmente, ele é muito maior, né, por conta dos 10 países, mas presencialmente ele já se mostra bastante assertivo na sua proposta. Tratamos de a parte empresarial muito sutilmente. Não, essa aí você vai falar no segundo tá bom, bloco. Ok, obrigado. Você certo. Vai falar no segundo bloco. Vamos detalhar. Aqui nós chamamos essa mútua ajuda de solidariedade. Que lindo. É uma palavra assim que está presente o tempo todo aqui na nossa União Planetária e na TV Suprem. Este é mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Este é mais um Papo Suprem. Estamos entrevistando Gilberto Lima Júnior, que lançou em Lisboa o livro O Empreendedor e a Espiritualidade. 2 empreendedor e espiritualidade. Juntar essas duas coisas parece difícil, mas o Gilberto está nos dando aqui uma lição, mostrando que essas duas coisas estão muito, muito unidas, especialmente pela fé. Não é, Gilberto? A gente estava falando aí, Gilberto, sobre o Mogalma. E você falou a respeito das pessoas que estão procurando o Mogalma. Como é que ele se efetiva, esse Mogalma, para atrair tantas pessoas, Gilberto? Olha, o Mogalma, ele é o reflexo de um desejo, de um grupo, como eu dizia, são 11 líderes atuais, de trabalhar o livre pensar. E o livre pensar envolve o quê? Qual é a temática predominante nas nossas reuniões quinzenais, sempre aos sábados? São temas que vão desde a ciência e a tecnologia, o que envolve a temática da saúde, passando pelo tema da arte, da sua mais variada forma de expressão, envolvendo temas filosóficos, temas que trazem o conceito do empreendedorismo. Em tudo isso,
Tudo isso. Sempre que toda reunião do Mogalma é precedida de uma meditação, nunca a mesma, para que diferentes técnicas meditativas ali sejam também, de alguma forma, apresentadas aos meditadores mais experientes, que passam a conhecer novas formas, ou aqueles que não têm o contato com a meditação e assim desejam, e são muitas pessoas buscando esse caminho interior. Então, todo o conteúdo ali tratado, ora por uma palestra, ora por uma rodada de conversas, ora mesmo pela exposição do Cine Mogalma, que nós pegamos um filme de referência, né, e fazemos a sua projeção e debatemos a respeito dele, ou o momento literário com o livro que eu li, nós damos dicas de leituras e debatemos sobre isso, é a forma que nós encontramos do livre pensar, de um pensamento que está pronto para ser assimilado e projetado em termos de valores, em consciência ética, em sentimento, para um novo ponto de vista da sociedade. Que hoje os senhores são os maiores, na minha opinião, representantes dessa visão, a coragem de terem uma TV como a TV Suprem há tantos anos, a qualidade com que se preocupam de oferecer um conteúdo essencial, positivo, de um olhar que é possível se reconstruir a vida humana. Essa é uma visão absolutamente convergente com a visão do Mogalma, feito de uma forma um pouquinho diferente, apenas isso. Certo. Então, no Mogalma, vocês pegam, pelo que eu entendi, essas coisas que acontecem em todas as empresas, que o cara trabalha a semana toda e depois ele vai, por exemplo, na missa no domingo. Aqui, numa visão assim bem simples, seria ligar a missa com a igreja, ou seja, a atividade espiritual de cada um de nós, com as atividades, vamos dizer assim, materiais de cada um de nós. É isso, mais ou menos, que eu entendi que o Mogalma faz? É isso mesmo? Ele até se extrapola um pouco, porque ele não tem esse compromisso, né, vinculado aqui nesse exemplo à própria temática do empreendedorismo. Sim, né? sim. Ele quer realmente filosofar no sentido mais prático e profundo a temática. Eu dou um exemplo. Nós tivemos um episódio na Tailândia extraordinário. Nós fizemos lá uma palestra da Gabriela Alencastro, que integra inclusive o Conselho da Unipaz, uma das nossas iniciadoras do Mogalma, e ela deu uma palestra fantástica chamada Da Caverna de Platão aos Meninos da Tailândia. Compreendeu? Então o que nós queremos? Que o Mogalma seja um movimento vivo, espontâneo, que ele traga a temática que gera. Nós tivemos agora uma perda irreparável do Museu Nacional. Sem dúvida. Pode ter certeza que nós vamos tratar do tema cuidado, do cuidar, do poder, da importância, da consciência, de cuidarmos da ancestralidade, da memória. Vai virar tema de debate ou de palestra nossa. Nós queremos ser esse movimento vivo, que naturalmente, por termos lá muitos empreendedores, também acaba por tratar a temática empresarial. Isso aí. Agora, o que eu considerei interessante também, Gilberto, é que com temas assim tão fortes, o empreendedor, a empresa e espiritualidade, você fez um romance. Que coisa bonita. Como é que é isso? Que inspiração é essa e quais são os personagens principais? Como é que é isso aí? Bom, obrigado. Deve ter, inclusive, história de amor aí, né? Total. É uma linda história de amor. E eu explico. Porque romance diz que normalmente envolve uma história de amor. E é uma história fascinante mesmo. E, obviamente, que eu não vou dar ela em detalhes, porque faço questão que leiam. Mas vou provocar alguma curiosidade. E aproveito para dizer, esse livro ele foi escrito num período que eu viajei mais de 250 dias por ano para o exterior. Puxa. Eu, em algum momento da minha vida, eu fui o responsável por coordenar a unidade de internacionalização da Apex, da Agência de Promoção de Exportações do nosso país. E naquela altura eu fui o responsável por abrir chamados centros de negócio em mais de 8 países do mundo, alcançando mais de 70 mercados. A minha vida era um dia ali acompanhando o Congresso de Bancos Islâmicos em Riad, amanhã tendo aqui para a Polônia, volta em Cuba, passa na Alemanha, e realmente era uma vida bastante dedicada, com uma compreensão extraordinária de uma família espiritualizada, né, para a gente se manter firme na relação familiar. E quando entrava no avião, o download vinha. Sim. Eu chamo de download, essa inspiração vinha. Curiosamente, não vinha digitando, vinha escrevendo em cadernos, né? Eu fiz uma pilha de 5 cadernos até o dia que pude, agora no ano de 2018, agora no mês de junho, efetivamente publicá-lo lá, como disse, em Portugal. Narra uma história muito interessante e muito improvável. E como, na verdade, são bem as histórias de amor mais fascinantes.
A história de um empresário que depois que o seu pai morre, um velho libanês que chegou no Brasil numa dificuldade imensa, e não seria diferente de 14 milhões de árabes ou descendentes de árabes que tem nesse país, quantas histórias parecidas com o velho pai dele. Depois que o velho pai vem a morrer, ele triplica o tamanho da indústria. Quando se lê o livro logo na entrada, se percebe claramente que este motivo de crescimento era porque ele concorria com o pai. Né? O amor filial era inexistente. O pai foi um grande opressor dele para dar exemplo para os funcionários na fábrica, etc. E tal. Ele, então, cresce, a empresa está globalizando, né, a sua atuação, é uma indústria de molhos e temperos, e ele é conhecido como o partidão de São Paulo, porque ele é um homem de alta sociedade, um sujeito muito jovem ainda, muito rico, bonitão e atlético, os top models, né, o ovacionam, e de repente esse camarada tem o espírito, como todo mundo reconhece, de predador. Predador em todos os níveis, o empresário pé de chumbo, aquele que grita com o funcionário no corredor e demite alguém para mostrar poder para os outros verem, e a pedagogia do medo se instala dentro das organizações. Puxa. E quando a gente para e pensa, quantos líderes têm essa postura errônea, né? Independente de serem empresário, mesmo no serviço público, em outros lugares. E ele num voo de primeira classe, indo para a Europa, porque ele vai lá, está ampliando o seu mercado, ele está indo para Portugal. Ele vê lá, ao lado da cadeira dele, uma das mulheres mais lindas e fascinantes que ele poderia sonhar em conhecer, e ele realmente não resiste a puxar uma boa conversa, né? No entanto, foram 8 horas de voo que deram um nó na cabeça desse homem, porque ele estava diante de uma psicóloga, de uma família muito abastada francesa, cujo avô foi cônsul no Rio de Janeiro na sua infância, e a sua mãe casou com um brasileiro. Né? Então ela se define como paриsioca, uma mistura de parisiense com carioca. Né? E o que essa mulher tinha de linda e de uma família muito abastada, né, com uma cultura extraordinária, ela tinha de surpreendente no seu aspecto espiritual. Isto realmente fascina ele. Por quê? Porque ela era voluntária do Médicos Sem Fronteiras em algumas tragédias humanas, como quando jovem em Ruanda, no massacre em Ruanda, no tsunami da Tailândia, no Katrina ocorrido nos Estados Unidos, né? Então, como eu disse, ele é uma ficção, mas se inspira em fatos reais para dar aí um pouco mais, né, de facilidade para o leitor se engajar na curiosidade da leitura. E esse espírito, acostumado a ir ao Nepal, à Índia meditar, ao Japão meditar, simplesmente revoluciona o pensamento e a ideia e o desejo de querer conhecê-la mais. O resto a gente não pode revelar. Leia o livro. Leia o livro. Mas a história se passa parte no Japão, parte no Brasil, nessas localidades, um pouco da sua Minas Gerais aparece ali também, né? Perfeito. São Paulo, Rio, Minas Gerais, mas Tóquio, Paris, o atentado do Charlie Hebdo acaba indo parar no livro também. Ele fala um pouco desses contrastes culturais da xenofobia. É realmente um livro que trabalha esse lado, mas todo o enredo do romance, da paixão e do equilíbrio, porque ele passa a ser o empreendedor, que é o tema do livro, o empreendedor e espiritualidade, e ela representa a espiritualidade. A influência dela sobre ele vai causar acontecimentos impressionantes, que ele vai resistir, mas também a influência dele, empreendedor, na vida dela, também será de grande contribuição. Que interessante. E ao final vai ficar claro porque ele se chama Mogalma. Sim. Gilberto, você, empreendedor, escreveu um livro sobre espiritualidade. Como é que é o Gilberto em termos de espiritualidade? Você tem alguma religião? Você professa algum credo? Me conta um pouquinho desse Gilberto aí que a gente quer conhecer. Eu agradeço por essa pergunta, porque a minha formação, originalmente no campo religioso, na infância, foi adventista do sétimo dia, a quem eu tenho uma gratidão eterna, e a partir dos meus 18 anos de idade eu tive contato e sigo até hoje com muita felicidade na filosofia oriental, na filosofia da Seichonoye. Essa é uma filosofia não sectária. Perfeito. E hoje, já há alguns anos, há quase 18 anos, eu sou preletor da Seichonoye, o que me dá muita gratidão, porque esse é um ensinamento de muito amor, de muita fraternidade, de muita luz, no entendimento da essência do ser humano. E lá existe uma organização relacionada à atividade empresarial que eu tive a honra
de presidir na Asa Sul a Associação da Prosperidade. Vem daí toda essa raiz ou essa gênese de envolver a temática da espiritualidade no mundo dos negócios como prática de vida. E a gente vê aqui que você falou que o Mogalma prega a solidariedade, prega o autoconhecimento. Como é que as pessoas chegam no Mogalma e como é que isso se dá? Tem telefone, tem site? Dá uma colher de chá para a gente aí, para os telespectadores, para eles poderem, depois dessa maravilhosa entrevista, eles terem condição de acessar a esse conhecimento tão importante. Primeiro, a minha gratidão por poder, né, divulgar. O Mogalma, ele segue com aquela página do Facebook, portanto, é www.facebook.com/Mogalma, M-O-G-A-U-M-A, Mogalma. E quem acessar já vai entender o que é o seu propósito, objetivo, e tem todas as palestras que nós realizamos, ou reuniões que realizamos, ficam gravadas. Nós fazemos lives e esses lives ficam gravados na página. De forma que pessoas maravilhosas, como o Marco Aurélio, o Billy Bill, que é aqui extraordinariamente colaborador aqui, né, companheiro dessa casa, sobre a ecopsicologia, aquela palestra que mencionei de Gabriela Alencar, e todas as outras ao longo desse primeiro ano estão lá disponíveis. E através deste canal é possível interagir conosco, manifestar o seu desejo de estar na reunião. Nós teremos grande satisfação de poder atender. Perfeitamente. Então, finalizamos aqui a entrevista com Gilberto Lima Júnior, que escreveu o livro O Empreendedor e Espiritualidade, que foi lançado em Lisboa e brevemente será lançado também no Brasil, aqui em Brasília. Pode ser adquirido pela Amazon, se quiser, por enquanto. Pela Amazon também. Perfeito. Gilberto, um prazer muito grande em te receber aqui. Muito obrigado por tanto ensinamento. E que sintoniza tanto com a União Planetária TV Supre. Você assistiu mais uma entrevista do Papo Supre, que é um programa da TV Supre, o veículo de comunicação da União Planetária. Fique conosco.